momento para buscar, meu Deus, a tua face, a tua presença e pedir, meu Deus, que o Senhor venha tocar as nossas vidas nesta hora. Oh, meu irmão, levante as suas mãos para os céus e peça a presença de Deus, peça a manifestação do Espírito Santo. Diga para Ele: Espírito Santo, eu quero te sentir, eu quero te receber na minha vida neste momento. Toca-me agora, Espírito Santo, nesta hora. Oh, Espírito Santo, venha me encher nesse momento, porque o que eu mais quero é a presença de Deus. O que eu mais quero é a unção do Espírito Santo na minha vida. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar esta pessoa, trazendo, meu Deus, uma palavra edificadora, transformadora, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, amém. Pode sentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, amém, irmãos? Quem está feliz de estar aqui, diga amém, Jesus. Glória a Deus que você está feliz e que você está aqui presente em nome de Jesus, amém? Hoje é o primeiro domingo do mês de setembro, estamos começando esse mês que vai ser um grande mês, um mês de muitas vitórias para a nossa vida, para a nossa casa, em nome de Cristo. Eu creio, você crê? Sim ou não? Em nome de Jesus, será um mês de muitas bênçãos. E eu quero dar para você uma palavra abençoada em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre o propósito. Você está vendo aqui na frente o cenário bonito que ficou, que a Elisete fez. Elisete, muito caprichosa, fez o cenário. Só está faltando terminar a placa. Ela vai essa semana colocar, que vai ficar pronta e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vou explicar para abençoar a sua vida daqui a pouquinho, mas antes vamos entrar na mensagem. Eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Perdão, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel 13, 8. Em nome de Jesus. Essa palavra eu preguei na sexta-feira de manhã, somente na sexta-feira de manhã. Então, muitas pessoas não tiveram oportunidade de ouvir essa palavra, não é? Porque eu preguei ela só na sexta-feira de manhã e ainda assim não dando uma parte que eu vou passar aqui hoje, em nome de Jesus. Mas eu estou explicando, irmãos, que muitas pessoas, muitos de nós perecemos, e muitas vezes perecemos por ações de precipitação da nossa parte, e é um mal que tem, infelizmente, afluído, tocado, estado na vida de muitas pessoas, irmãos, a precipitação. Irmão, quantas pessoas pagam preços por esse mal, por esse problema? E o que é a precipitação, pastor? É a antecipação, irmão, é você agir de forma antecipada. Em outras palavras, é você agir fora do tempo. E tem muitas pessoas assim que infelizmente têm agido fora do tempo, têm agido por precipitação e têm pagado um preço alto. O Saul foi uma dessas pessoas. O Saul, ele se precipitou por um momento na vida dele e ele pagou um preço. Por quê, pastor? Ele perdeu na sua precipitação uma bênção que era perpétua, que era eterna sobre ele. O Senhor Deus teria confirmado na vida de Saul ali o reino dele para sempre. Quer dizer, o Saul iria morrer, iria vir o filho dele, o neto dele, o bisneto dele, tataraneto dele, e assim ainda continuaria o seu reinado estendido. A bênção estaria sobre ele ainda, mas o Saul perdeu isso. A bênção não pôde ter continuidade na vida dele. Por quê, pastor? Por isso, por precipitação, irmão. E aqui no primeiro livro do profeta Samuel, vocês conhecem a história, não conhecem? De Saul, que ele foi ungido rei, e ele foi abençoado ali pelo Samuel, para reinar em Israel, para governar o povo de Deus. Vocês conhecem a história? Quem conhece a história? Levanta a mão, em nome de Jesus. Muito boa história, tem muitas revelações aqui nesse texto. E aqui, irmãos, nós vamos ver uma coisa que aconteceu com Saul, que está no versículo 8. Vamos ler lá, ó. E esperou, quero que você leia comigo agora, bem forte. E esperou. Preste atenção, irmãos. Aqui a Bíblia já está dando o entendimento que o Saul esperou quantos dias?
eu estava falando para as pessoas que quando eu preparei essa mensagem, eu me lembrei da minha avó. A minha avó, eu fui criado com ela, né? Desde que eu nasci, a minha avó me tomou para criar. E eu fui viver com ela desde recém-nascido. Acho que nem sei se mamei no peito da minha mãe mesmo, né? E minha avó que me criou. Desde que eu cresci com a minha avó me ensinando, com a minha avó me passando os valores da vida. A minha avó foi minha mãe, e eu chamava ela de mãe e tudo mais. E a minha avó, ela tinha aquela maneira antiga de ensinar, o modo antigo de ensinar. Acredito que muitas pessoas também foram ensinadas assim. E a minha avó, ela tinha muitos bordões, ela tinha muitos provérbios populares que ela usava. As pessoas antigas, elas tinham mais essas questões, não era assim? Gostava de usar provérbios, ficar de comparar, de fazer isso, fazer aquilo. E eu lembro que a minha avó, ela usava um provérbio assim, que se esperou até agora, espera mais um pouco. Se esperou até agora, espera mais um pouco. Aí ela dizia assim: porque o apressado, então não se apresse. Porque você, menino, corria, jogava bola, brincava o tempo todo, e aí chega aquela hora que você tem que ir para casa, porque você esquece de comer, esquece que tem que tomar banho, esquece que tem suas necessidades, tem suas responsabilidades. Criança não é assim, pessoal? É ou não é? Ainda mais eu fui criado no interior, mano, naquela rua de terra, cidade que não existia nada de coisa errada, aquela cidade tranquila do interior. Imagina, era criado solto, menino do campo mesmo, da rua. E eu passava o dia inteiro, e quando corria para casa, que às vezes dava aquela fome, chegava em casa, às vezes minha avó estava lá fazendo alguma coisa, a comida na época era, você fazia uma farofa de ovo. Quem já comeu farofa de ovo? Minha avó fazia muito aquele caldo de feijão com ovo. Aí catava o caldo do feijão, colocava ali o cheiro verde, cortava o ovo cozido, e era uma delícia aqueles caldos, né? A avó fazia essas coisas, fazia cuscuz, eram essas coisas todas que minha avó fazia. E a gente chegava, e ela estava às vezes terminando de preparar, ou estava começando de preparar. Mãe, tem alguma coisa para comer? Está terminando, espera, tem que esperar. Não, mãe, mas eu estou com fome. E aí passava um pouquinho e voltava: mãe, já terminou? Calma, menino, está terminando. Era sempre assim. E aí às vezes ela ficava nervosa de tantas vezes perguntar, falou: se já esperou até agora, espera mais um pouco, menino, porque o apressado come cru. Porque não, então com fome, mas o apressado come cru. Espera mais um pouco, irmão. Ali era uma lição de vida. A minha avó sempre ensinou isso, do jeito dela, mas que se você esperou até agora, aprenda a esperar mais um pouco. E às vezes é por esse pouquinho, irmãos, que a gente perece. Foi o caso de Saul. Ele já tinha esperado quantos dias? Então quer dizer, não podia esperar mais um pouco? Se ele esperasse mais um pouquinho, irmão, ele ia ver a bênção de Deus para a vida dele. Mas por não ter tido essa condição, essa capacidade de esperar só mais um pouquinho, o que o Saul fez? Ele fez a pior coisa da vida dele, ele se precipitou. Ele se antecipa para fazer algo que não era para ser feito. E aí, pastor, pegou o que ele tinha e jogou para o alto, jogou fora. Às vezes, irmãos, você tem se precipitado, às vezes você tem deixado de ganhar uma grande bênção, de receber, de conquistar uma grande bênção na sua vida, porque você não tem tido essa paciência, porque você não aprendeu ainda a esperar mais um pouco. E esse pouco, a Bíblia diz que é muito pouco mesmo, está lá em Hebreus. Vamos lá para você ver, abra lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. O que diz aqui em Hebreus? Irmãos, essa palavra é uma palavra muito, muito abençoada. Nos mostra aqui, irmão, a recompensa da pessoa que espera, porque a pessoa que espera, ela alcança a promessa. E tem coisa na nossa vida, irmão, que é só Deus. Tem coisa que nós vamos ter que nos manifestar para poder acontecer, mas tem coisa que é só Deus agindo mesmo. O que você tem que fazer é simplesmente o que, a igreja? Esperar, deixar Deus agir. Eu vou voltar lá no 1 Samuel, que tem muita coisa para mim falar com você.
Mas só para você entender aqui a quantidade de tempo que o Saul tinha que esperar e que você tem que esperar. Põe isso no teu coração. Talvez eu estou pregando essa palavra aqui agora e Deus está falando com você, porque você está agitado, você está ansioso, você está prestes a agir, você já até começou a agir, você já até determinou, amanhã eu vou aí. Será que é para ir mesmo? Será que é para você correr lá amanhã? Será que é para você, pode vir buscar, será que é para você entregar mesmo? Já deu tempo, será que deu mesmo? Aprenda isso. Se você esperou até agora, espera mais um pouco. E se você está sendo forçado a agir, pode entender que não é Deus, porque a Bíblia diz que nada é feito por força nem por violência. Existe um tempo certo para tudo. Tudo é feito pela graça. Diga amém, Jesus. Quando a coisa é de Deus, irmão, você sente alegria no coração, porque aquilo testifica dentro de você. Vou te contar um caso, daqui a pouquinho você vai ver. Mas olha o que diz aqui, vamos lá, nós estamos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim, porque necessitais do que, igreja? Então, irmão, você vê que a paciência não é uma coisa que eu tenho que ter por opção. Eu não tenho opção de ser ou não ser paciente. Paciência é uma necessidade, então quer dizer, eu sou obrigado a ter paciência. Porque se eu não tiver paciência, o tempo todo eu vou estar chutando o balde, o tempo todo eu vou estar jogando as coisas para o alto, o tempo todo eu vou estar acabando com as minhas oportunidades. Então eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser uma pessoa paciente. E a pessoa paciente é aquela pessoa que sabe e consegue o que, a igreja? Suportar o tempo, esperar. É a pessoa paciente. E a Bíblia diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de quem? Dele, de Deus, possais alcançar o que, igreja? A promessa. Olha o que vem agora, porque, quero que você leia comigo, ainda um poucochinho do que? Você sabe o que significa poucochinho? É menos do que pouco. Talvez o tempo de um piscar de olhos, que é o que a Bíblia fala, que tudo vai acontecer assim, num piscar de olhos, no abrir e fechar dos olhos. Quem consegue calcular o tempo do abrir e fechar dos olhos? Não dá para calcular, eu não tenho essa capacidade, talvez você não tenha. Então veja, irmãos, que a Bíblia está dizendo que ainda há um pouquinho de tempo. Mas olha o que a Bíblia fala, o que há de vir e não, às vezes parece tarde, mas nunca é tarde para o Senhor. Põe no teu coração isso. O que há de vir e não, aí atrela isso ao provérbio lá da minha avó lá, aquilo que ela dizia, se esperou até agora, espera mais um pouquinho, irmão, mais um pouquinho você vai ver a glória de Deus na sua vida. Diga amém, Jesus. Agora volta lá para o livro de Samuel, no capítulo 13, e o Saul, irmão, ele começou bem, porque ele tinha um prazo determinado, que ele tinha que esperar. O Senhor Deus, ele tinha naqueles dias determinado que haveria uma guerra, e o Saul, irmão, ele foi ungido rei sobre Israel. Então o Saul, ele passou a representar o povo de Israel. Era por meio de Saul agora que o povo iria ser abençoado. Anteriormente era por meio dos juízes. Deus levantava os juízes vinham, julgavam, dirigiam, estavam à frente, coordenavam, guiavam o povo, eram os juízes. Foi o Sansão, foi lá Jefté, foi lá a Ruth, foi lá a Débora. Vocês conhecem a história dos juízes, e essas pessoas eram pessoas que Deus usava, mas o povo clamou por um rei, eles queriam um rei, então Deus constituiu o rei. E Deus então deu a Samuel a bênção, ungiu lá o odre de Samuel, que era o recipiente que ele tinha para poder levar o óleo. E aquele óleo sagrado, ele representa muito, o óleo representa muito, porque o óleo, ele representa Deus, ele representa a pessoa de Deus em nós. Então quando você unge uma pessoa, quer dizer, você está colocando uma confirmação. Quando você está ungindo a pessoa, você está colocando a bênção de Deus, quer dizer, você está colocando Deus na vida da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então assim se fazia com os reis, com os profetas.
Quando iria se constituir alguém a uma posição, iria colocar alguém num cargo, tinha que se colocar o óleo, porque aquele óleo que era derramado na cabeça da pessoa, ele representava o próprio Deus entrando na vida daquela pessoa. Então não eram todos que eram ungidos, mas aqueles que eram ungidos, aqueles que tinham o óleo derramado sobre a sua cabeça, esses sim estavam confirmados como pessoa cheia de quem? De Deus. Então naquele momento, irmão, que o Saul ele recebeu aquele óleo na cabeça dele, ele está recebendo a confirmação que ele agora é um representante de quem? De Deus. Ele está recebendo a confirmação que a vida dele agora já não seria mais a mesma. A vida do Saul, quem conhece a história, ela vai mudar. E ela muda assim, no estralo de dedos, num piscar de olhos. Por quê? Num dia o Saul ele é filho de um fazendeiro, de um camponês lá, de alguém que tem um sítio, que tem uma fazenda, vamos dizer assim. E o Saul é aquela pessoa humilde da sua tribo. E o que acontece? O Saul está numa missão e de repente as mulas do pai, as jumentas do pai de Saul se perderam. E o Saul se viu desesperado, e aí ele não tinha o que fazer, a quem recorrer, tentou, procurou, não achou. Deram a ele notícia de que tinha um profeta em tal lugar que iria poder dar a ele uma direção. Irmãos, tem coisa, outra lição para você aprender agora, e anota isso que você é forte. Tem coisa que parece coincidência na nossa vida, mas não é, é pura obra de Deus. Diga amém, Jesus. Tem coisa que parece que é uma coisa, nossa, que coincidência, nunca foi. Na sua vida não, na sua vida sempre foi plano de Deus, sempre foi cuidado de Deus. Parecia uma coincidência, o Saul perdeu as mulas, de repente o Saul vai encontrar o profeta, e de repente ele já sai de lá rei. Ele sobe lá para falar com o profeta, turbado, desesperado, e volta rei, volta ungido. Ele volta lá com uma confirmação na vida dele, a vida dele muda, da noite para o dia, no estralo de dedos. O que o senhor quer dizer, pastor? Meu irmão, não vai haver coincidência, a sua vida ela vai mudar em nome de Jesus. Vai chegar o teu momento, diga glória a Deus. Vai chegar a hora, irmão, que Deus vai mudar. Pastor, hoje eu estou humilhado. Pastor, hoje eu estou desempregado. Pastor, hoje eu estou endividado. Pastor, hoje eu estou envergonhado. Pastor, hoje eu estou aqui doente. Pastor, hoje eu estou falido. Pastor, hoje você pode estar desse jeito, mas amanhã você não vai estar. Por quê, pastor? Porque Deus tem planos na sua vida, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Diga glória a Deus. E o que acontece? O Saul foi encontrar com o profeta, desesperado, querendo saber das mulas. De repente ele sai, irmão, dono de tudo. Ele é o rei. Ele sai com a glória de Deus com ele. Mas para confirmar isso, o profeta colocou na cabeça dele o que, igreja? O óleo. O que isso quer dizer também, pastor? Que naquele momento, irmão, que ele recebeu o óleo, quer dizer que a vida dele já não seria mais a mesma. Ele não ia mais ser um simples homem, ele não ia ser mais um filho de um fazendeiro. Agora ele seria rei. Ele teria responsabilidades, ele teria que ter uma nova identidade, ele teria que ter uma nova maneira de ser, uma nova maneira de viver. Irmão, no momento que a gente recebe Jesus na nossa vida, nós temos que entender que nós não podemos mais viver como o mundo vive. Nós não podemos mais ser como as pessoas do mundo são. O nosso comportamento tem que ser diferente. A nossa maneira de viver tem que ser diferente das pessoas lá de fora. O nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Você está entendendo, sim ou não? O falar, o pensar, o manifestar, tudo tem que ser diferente. Então o que acontece? O Saul sai dali sabendo disso. E aí vem a primeira ordem de Deus, para que o Saul monte o exército, para que ele se levante com o povo de Israel, que ele convoque os homens e mande os homens a esse monte chamado Gilgal, porque nesse lugar vai haver a consagração. Eles vão ter ali uma bênção de Deus, vai ser colocado ali no altar um holocausto, vai ser oferecido a Deus ofertas pacíficas, e por meio dessa oferta Deus vai trazer a confirmação, Deus vai trazer a bênção para a batalha. E aí assim foi acordado entre Saul e Samuel. E aí o Saul fez a parte dele, convocou os homens, mandou todos irem para o monte, estando lá eles esperando, porque Saul falou: olha, no 7º dia o Samuel vai se apresentar, e ele vai vir para confirmar, ele vai vir para fazer o que é preciso, e Deus vai dar a bênção para nós. O Saul fez a parte dele até aqui perfeitamente, só que aí a Bíblia diz que ele esperou o quê? Quantos dias? 7 dias. Qual foi o acordo entre ele e Samuel? Que no 7º dia Samuel viria para fazer a oração, Samuel viria para fazer o sacrifício.
para dar a eles ali a bênção vinda de Deus. E assim foi. E o Saul conseguiu segurar o povo, mas quando foi no 7º dia, uma coisa começou a acontecer. O que, pastor? As pessoas que estavam com Saul, que estavam ali reunidas, elas começaram a fazer o que, igreja? E o que? Anota, porque é mais uma lição. Aprende isso. Nessa vida, irmão, é comum. Pode aprender isso, guarda, anota. É muito comum nessa vida nossa você ser abandonado. Porque, pastor, nem todos que te seguem e que te servem têm a mesma fé que você. E às vezes, por isso, você vai ser deixado numa situação, você vai ser abandonado numa situação. Às vezes uma pessoa vai virar as costas, por quê? Porque ela não tem a mesma fé que você. Às vezes a pessoa viveu uma vida inteira com você, ela andou com você a vida inteira, sempre esteve contigo para tudo, mas agora, quando é para agir por fé, que é para fazer uma obra para Deus, ela virou as costas. E aí, pastor, é aí que entra a questão. O Saul, ele se preocupou com isso, porque ele viu as pessoas se debandando, indo embora, se espalhando. E o Saul, preocupado com a imagem dele, preocupado em perder aquelas pessoas, para não ver as pessoas ir embora, sabe o que ele fez? Ele se atreveu, e ele foi lá e fez o sacrifício que não era para ele fazer. Anota outra coisa, irmão. Tem coisa que está longe da sua condição, que não é para ti. Tem coisa que é para o outro fazer, não é para você fazer. Tem coisa que não é da sua alçada, da sua função, da sua responsabilidade. Você está entendendo, sim ou não? Mas e se não for feito, pastor? Que não seja. Se não foi feito, não foi porque você não fez, foi porque alguém que tinha que fazer não fez. E aí, pastor, eu não vou pagar preço por isso? Não. Porque você só vai dar conta daquilo que é tua responsabilidade. O que não é, você não vai dar conta. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo. Então, irmão, a minha função é pregar, a sua é de vir na igreja. Se você vem na igreja e eu não prego, você não vai perder, quem vai perder sou eu. A minha função é pregar, é estar aqui pregando. Se você não vier na igreja, se você não ouvir, se você não obedecer, eu não vou perder nada. Quem vai perder? É você. Então cada um dará conta de si mesmo. O Saul, irmão, ele tinha que ter esse entendimento, e ele não teve. Ele foi nécio, ele se precipita, porque ele vê as pessoas indo embora, e aí ele se obriga. Aí ele vai, irmãos, e oferece o sacrifício. Olha só, e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel naquela hora que ele queria, olha o que a Bíblia diz, a Gilgal, o povo se espalhava dele. Olha o versículo seguinte: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereci. Volta aí, irmão, me perdoe, eu me perdi. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Olha aí, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel, o que, igreja? Chegou. Pastor, o Samuel se atrasou. Não é que Samuel se atrasou, o Saul que fez o que, igreja? Se antecipou. Era no 7º dia, agora o horário não estava determinado, poderia ser no início, no meio ou no final. Só que o Saul, quando ele viu as pessoas indo embora, o que ele fez, igreja? Ele se obrigou. Aí o Samuel chega e encontra o Saul fazendo lá o sacrifício. Ele ainda nem tinha terminado. Olha o que vai dizer o versículo seguinte, vamos lá. Então disse Samuel: que fizeste? É uma pergunta: que você fez, Saul? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miqumas. Olha o que ele vai dizer: eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não o que? Orei. Irmão, olha a ingenuidade do Saul, olha a imaturidade desse homem, olha a falta de entendimento do rei. Olha para você ver, irmão, que engano, que falso entendimento é esse? O Saul, ele fala para o Samuel: eu achei que os filisteus iam se ajuntar, eles iam vir, e eu ainda não tinha orado a face do Senhor, então eu me atrevi aqui, eu me forcei e fui orar a Deus. Ele achou que estava fazendo uma coisa que era agradável a quem? Ou certa, e ele estava fazendo tudo errado. Quantas pessoas, irmãos, estão assim? Mas Deus entende, Deus sabe por que eu estou fazendo isso, pastor. Deus sabe por que eu tive que fazer isso. O Saul fez
por uma razão. E qual foi a justificativa dele? Eu vi que o povo o quê? Se espalhava. Cuidado, irmão. Às vezes por causa de uma pessoa, você faz aquilo que é abominável a Deus. Você tem que aprender, irmãos, que cada um dará conta de si mesmo. Cada pessoa, ela tem a sua parte, ela vai fazer o seu trabalho, e cada um vai dar conta do que fez. E você, sendo essa pessoa ciente disso, não pode errar por causa do outro. O Saul cometeu erros por causa de pessoas que estavam à volta deles, que pressionaram ele. Saul, esse cara não vem, você também está aí cheio de conversa, vamos embora, esse Saul é um mentiroso, esse cara não serve para ser rei. Ele ficou preocupado. Ou acontece o sacrifício agora, ou a gente vai embora. Resolve aí, Saul. Aí traz depressa um holocausto, vamos sacrificar. Misericórdia, eles não podem ir embora, eles não podem sair daqui, por causa dos outros. Eu contei para as pessoas que fui pastor numa igreja, e o que acontece? É uma historinha que eu contei para eles. É uma jovem, irmãos, ela tinha 16 para 15 anos, vamos dizer assim. Essa idade é natural. 15 para 16, o que os jovens querem? O que o jovem quer? Pode falar, a irmã falou. Quer namorar, quer orar em línguas, né? Aprende a orar em línguas. É o jovem que quer namorar. É comum, pastor? É natural. Eu tenho que deixar, pastor? Claro que você tem que deixar. Não é pecado namorar. Pecado é a pessoa se relacionar sexualmente sem ser o quê? Agora, é claro, existe tempo para todas. Chega a tua filha de 10 anos, ai mãe, eu estou gostando do menininho lá da igreja. Dá uma surra nela. Aí gostar é de Jesus. Conversa é essa? Aí gostar é de Cristo. É ou não é? Eu queria orar com ele. Vai orar com a cinta do teu pai e com o cajado do pastor lá. É assim. Mas chega a idade, irmão, 15 anos, 16 anos, quer dizer, atingiu a idade. Está na idade natural de namorar. Então ela pode, nessa idade, querer ter um relacionamento. E se quiser, pastor, o que eu faço? Eu não quero que tenha. Se eu querer, não vai adiantar nada. Chegou a idade, ela vai cumprir aquilo que é da vida dela. Você está entendendo, sim ou não? Então chegou 15, 16 anos, não tem por que impedir. Porque com 18 anos, se ela quiser, ela pode casar sem a sua permissão. Você está entendendo, sim ou não? Até com 16 anos uma pessoa pode, porque ela pode se emancipar sozinha. Se um jovem passar num concurso público e tiver renda fixa e ele é autônomo dele mesmo, ou seja, ele não depende de pai e mãe para viver, você sabia que ele já se tornou um adulto por si só? Você sabia que se ele tiver um registro em carteira, e estuda no direito, você vai ver isso aí, você vai ver. Então ele pode sim se tornar adulto, se emancipar com 16 anos, dependendo da situação. E até uma jovem pode casar com 16 anos, se o pai quiser autorizar. Não, eu aprovo, eu assino, eu entrego, quer dizer, eu concordo com isso, eu conivente com isso, eu aceito. Então, para você entender, chega na idade, irmão, vai namorar. É errado namorar, o jovem namorar? Sim ou não? Não. É mais que comum, mais que natural. Mas o que você não pode é deixar que a sua filha namore, ou o seu filho namore de um modo errado, sem o entendimento da palavra. Então o que acontece, irmão? Você tem que orientá-lo para quando chegar nesse período, que ele naturalmente vai querer ter essa parte da vida dele vivida, ele está pronto. E como é que você prepara? Ensinar o seu filho que quando ele for escolher alguém para estar com ele, tem que ser alguém da mesma fé, alguém do mesmo segmento religioso, né, que segue a mesma doutrina, que eu falo que é a mesma igreja, mesmo perfil de igreja. Porque também não adianta ser da mesma fé. Eu sou crente, ele é crente, mas ele é lá daquela igreja que não pode usar bermuda, que não pode cortar o cabelo, que não pode, quer dizer, ele tem costumes, usos e costumes que talvez pode danificar o relacionamento. Está entendendo, sim ou não? Mas procurar uma pessoa que tem a mesma visão, que tem a mesma fé. Isso é o principal. Além de gostar, além de ter o prazer daquela pessoa, mas tem que ter essa parte. Por quê, pastor? A vida se constrói nisso. Ou Jesus não vai estar no meio do relacionamento? Agora, se Jesus não importar, não for no meio do relacionamento, aí vai com qualquer um, porque Jesus não vai estar mesmo. Agora, quando Jesus vai estar no negócio, você tem que estar preparado, colocar ele no negócio. Você está entendendo, sim ou não?
E aí o que acontece, irmão? A menina cresceu na igreja. Sabe aquele tipo de jovem que você apresenta quando é bebezinho na igreja, que faz apresentação com as crianças da escolinha, dança de chupeta no altar, e você vê crescendo, daqui a pouco ela se batiza, daqui a pouco ela começa a fazer a obra na igreja, igual esses meninos que tem aqui, ó. Vocês viram pequenininho correndo dentro da igreja, que um dia você falou: ô menino mal educado, ô menino fica fazendo bagunça dentro da igreja, não é assim? Porque fala, não fala? Fala ou não fala? Lógico que fala. Como não fala? Não é, pastor José? Fala. Quem incomoda, você vê, você fala: esse menino, aí cresce, amanhã aquele menino está orando por você, fala: esse menino é uma bênção, ô menino abençoado. Mas é o mesmo que corria dentro da igreja, que derrubava copo com água, que trombava nas cadeiras, que gritava no culto. Cresceu, é a fase. Então o que acontece, irmão? Aquela pessoa cresce, e você estaria assistindo, e eu tive. Aí a jovem estava lá, chegou a essa idade, os pais firmes na igreja, todo tempo, obreiros, dedicados. Aí o que acontece? Um belo dia chega a jovem, um rapaz bonitinho do lado dela, todo garotão, pode ser o primo, pode ser o amigo. Aí chega os pais: pastor, queria que o senhor abençoasse aqui o namoro da minha filha. Quer dizer, tá agindo certo? Tá e não tá.